Salmo de número 69. Estavam com a expectativa do Novo Testamento. Nem vamos adiar. Oração de um homem perseguido. Salmo de número 69. Tá o seu título? Oração de um homem perseguido. No meu tá ao mestre de canto, segundo a melodia e os lírios, um salmo de Davi. Algumas têm título Lamento do Messias, né? Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou ronco de tanto gritar. Por socorro, a minha garganta está ardendo. Os meus olhos estão cansados. Aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restituí o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti. Ó Senhor, Senhor dos exércitos, não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, não deixe que aqueles que confiam em ti passem a vergonha por causa de mim. Ó Deus de Israel, não permite que eu traga desgraça para aqueles que te adoram. Certo? É o 7 dele? É. O 7. O seu é o 8. O Senhor sabe por que ele repetiu. Então eu vou ler agora É porque a tradução da linguagem de hoje agrupa alguns. Eu vou ler o 9, né? Pois o zelo da tua casa me devorou e as afrontas do que me afronta caíram sobre mim. Chorei e castiguei com jejum a minha alma, mas até isto se me tornou em afrontas. Pus um pano de saco por veste e me tornei objeto de escárnio para eles. Aqueles que se assentam à porta falam contra mim. Sou a canção dos bebedores de bebida forte. Falam de mim nas praças, e os bebedados fazem reversos e a me respeitam. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável, ó Deus. Ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Livra-me do tremedal, para que não me afunde, seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me leve a corrente das águas, e não me sorva o abismo, nem o poço cerre a sua boca sobre mim. 16, Samuel. 16. Ó Senhor Deus, tu és bom, amoroso, responda-me e vem me ajudar, pois é grande a tua compaixão. Amém. Não esconda o teu rosto no teu servo, porque estou angustiado. Ouve-me depressa. Aproxima-te de minha alma e redime-a. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Bem conheceis a minha afronta, e a minha vergonha, e a minha confusão. Diante de ti estão todos os meus adversários. Samuel. Os insultos partiram meu coração, estou desprezado. Esperei alguém tivesse apenas mim, mas ninguém teve espera que alguém viesse me consolar, porém ninguém apareceu. Deram-me fel por mantimento,
na minha sede deram de beber vinagre. Sua mesa torne-se-lhes diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e fazem com que os seus lombos tremam constantemente. 24, Samuel. Descarrega sobre eles a tua ira, e que o fogo do teu furor os alcem. Fique desolado o seu palácio, e não haja quem habite nas suas tendas. Pois perseguem a quem tu feriste, e acrescentam dores àqueles a quem golpeaste. Acrescenta iniquidade à iniquidade deles, e não entrem na tua justiça. 28, Samuel. Que o nome deles serão riscados no livro da vida, e que não sejam colocados na lista dos que te obedecem. Eu, porém, estou aflito e triste. Ponha-me a tua salvação, ó Deus, num alto retiro. Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Isto será mais agradável ao Senhor do que o boi ou o bezerro que tem pontas e unhas. 32, Samuel. Entendo, preciso dizer. Quando os que são perseguidos virem isso, ficarão contentes, e os que adoram a Deus ficarão animados. Porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Louvem-no, ó céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move. Porque Deus salvará a Sião e edificará as cidades de Judá, para que habitem ali e a possuam. 36. O último, Samuel 36. Os descendentes dos servos de Deus herdarão essa terra, e aqueles que o amarão viverão ali. Amém. Salmo de número 69. Título interessante esse que estava na Bíblia do Samuel, né? A oração de um homem perseguido. A gente retorna depois de um grupo de salmos onde a gente estava caminhando na oferta de gratidão, ações de graças, proteção contra o inimigo, vitória, né? Novamente para um momento, né, de adversidade, de lamento, de perseguição, que é o que a gente percebe também, né? Não só na questão do salmo, mas na vida do servo de Deus, né? Tudo sempre é um ciclo, aqueles momentos tranquilos, aos momentos de tempestade, aos momentos de, literalmente, né? De você juntar pedras, espalhar pedras, abraçar, deixar de abraçar, tempo de nascer, tempo de morrer. Então há tempo para rir, há tempo para chorar, né? Então há tempo para todas as coisas, e a propósito para todas as coisas debaixo do céu, né? E aqui a gente repara, assim, o salmista, eu fico um pouco receoso de afirmar isso, então eu deixo em aberto, mas talvez em um dos momentos mais difíceis, porque essa aflição dele está, de certa forma, sendo profética em relação ao lamento do Messias. Então eu acredito que tenha sido, se não o pior, um dos momentos assim duríssimos que Davi atravessou, um momento realmente assim bem complicado na vida dele, né? E essa adversidade que ele passou chegou a tirar dos lábios dele, da oração deles, momentos, palavras que foram usadas pelo próprio Messias quando estava na crucificação, né? No momento da sua paixão, na entrega da sua vida por nós, né? Derramando o seu sangue por nós. Então ele já começa assim clamando a Deus e comparando a uma pessoa que está morrendo afogada, né? É interessante que morrer afogado é uma coisa muito ruim, né?
dá uma impressão de agonia, de angústia, né? Para a pessoa que não sabe nadar, que fica se debatendo e não consegue sair daquela situação, ou para uma pessoa, às vezes, né, que está com cãibra, passa mal e não consegue sair da água, né? É como você visse a morte de perto. Você ainda tem alguns minutos de vida, mas você sabe que vai chegar uma hora que você vai beber água, vai se cansar e a morte vai chegar. E ele começa abrindo a oração dele, dizendo isso para Deus, né? Como alguém que está gritando, socorro, socorro. Aí o salva-vida olha lá da areia e sai correndo, né? A impressão que dá é quando ele diz, salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Né? Então, se a água normal é capaz de sufocar a respiração e não permitir que o ar entre no pulmão, o que acontece? A pessoa morre por asfixia, porque a água não permite que o ar entre, a pessoa não consegue respirar, não tem oxigênio, ela literalmente vem a óbito. Então o que ele está dizendo, né, essas águas sobem até a alma. É como tanta angústia, tanta adversidade, tanta perseguição, que isso está impedindo que, de certa forma, ele respire a vida. Né? Que a vida do Senhor, que sempre teve ali, né, ele sempre bebendo, comendo do Senhor, né, no pasto e tudo, de alguma forma esse momento é tão terrível na vida dele, como que ele não consegue, a alma dele parece que vai perecer, e ele começa a clamar a Deus assim de uma forma muito intensa, né? Talvez como Jonas também clamando dentro da barriga do peixe, num lugar muito profundo, com as algas já envolvendo o pescoço dele, diz a palavra de Deus, né? Perto das profundezas da terra, diz ele, eu clamei ao Senhor e a minha oração subiu até ao seu santo templo e ele ouviu a minha oração e deu ordem àquele peixe para que vomitasse ele numa praia perto de Nínive, né? Então, assim, são orações que são feitas realmente em um momento de muita angústia, de muita dificuldade, de muita luta. Isso também acaba trazendo uma certa orientação para a gente, porque às vezes eu mesmo falo né? Eu e amigos também que eu já percebi isso, que às vezes num momento tão intenso, a pessoa tem uma tendência a desistir, né? Fica tão insuportável que talvez a solução mais fácil seja desistir, né? E nesse momento existe uma oração que precisa sair da nossa alma, que é essa oração, que é esse grito de socorro, né? Que é esse grito assim de Senhor, salva-me, porque as águas vão subir até a minha alma e eu vou perecer, não vou conseguir sobreviver. Ele diz assim, eu estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Olha só que interessante. O lamaçal aqui dá aquela ideia da areia movediça, né? Que a gente vê no filme, que o cara cai, aí não é firme, ele vai descendo, então assim, não tem um lugar para botar o pé. É interessante que, até voltando ao versículo número 1, quando a piscina dá pé, quando o mar dá pé, você coloca ali, pode ter água? Pode, mas você se sente seguro, você domina a situação, você tem pé, né? Ou seja, a sua altura é maior do que aquele obstáculo que é aquela água. Então você pode ter água e tudo, a pessoa não sabe nadar, mas ela se sente segura. Agora, quando a água é maior do que a altura dela, não dá pé para ela. Então aí é o desespero, né? É uma fala de insegurança, de incerteza. Na minha piscina. De que você não tem uma solução. Você, por você mesmo, não consegue obter uma saída para aquela situação. Então ele diz assim, estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Então ele usa algumas expressões aqui, né, algumas metáforas, algumas palavras, né, que às vezes soam até como um salmo meio poético mesmo, mas o que ele está tentando trazer aqui é o tamanho da dificuldade que ele está vivendo, né? E às vezes cada um de nós aqui, pelo menos, dos irmãos também que estão lá na internet, podem lembrar de momentos que cada um de nós atravessou parecido com isso, né? Momentos assim, onde não dá pé, como a gente pudesse falar exatamente isso, né? Tivesse na lama, afundando e não tivesse pé, né? E como a morte fosse muito certa.
Na versão do Samuel, ele diz assim, eu estou rouco de clamar, né? Na minha versão também, eu estou cansado de clamar. É como ele clamasse, orasse por Deus até um ponto em que a alma dele já não consegue orar mais. Ele dobra o joelho e só chora, porque ele não tem mais voz para clamar, ele não tem mais força na alma para clamar, né? E muitas vezes nós atravessamos momentos assim na nossa vida, né? Onde o que a gente sabe, o que a gente leu, as coisas que a gente ouviu, que a gente andou, naquele momento elas não tem tanta força. A única coisa que sobra é cada um de nós e o Senhor e o relacionamento que a gente tem com Ele e o clamor que a gente faz a Ele pedindo socorro de ajuda, né? Nesses momentos tão difíceis. Ele diz, ó, secou-se-me a minha garganta e os meus olhos desfalecem de tanto esperar por Deus, né? Como a gente vê também às vezes em cenas reais ou de filme, né? Quando os olhos da pessoa, a pessoa está falando, mas ela já está assim, você consegue olhar tipo assim, pô, a pessoa vai partir, né? Ou a gente no hospital acompanhando alguém doente, né? Quando você está acompanhando a pessoa assim, os olhos, mas é questão de tempo, a pessoa já vai partir, vai morrer, né? A impressão que o salmista dá para a gente, né, é o tamanho da aflição, né? É interessante também que é interessante ver esse momento do salmista, porque como essas experiências são importantes na nossa vida. Porque eu lembro que nós estudamos no Salmo 40, que ele diz assim, ó, esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremedal de lama e colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Então olha que interessante, ele tem aqui uma experiência real na vida dele, que ele estava no lamaçal, que ele esperou, que ele clamou, que o Senhor ouviu ele, que tirou ele do poço de lama e socorreu ele, né? Agora, ele pôde relatar esse fato, ele pôde registrar essa experiência com o Senhor, essa intimidade com o Senhor, porque ele viveu isso, porque ele atravessou isso, né? Então é muito difícil a gente dizer para uma pessoa que o Senhor vai tirar ela de uma situação que às vezes nós não passamos, né? Porque vai soar algo teórico, vai soar algo, né? Aquela expressão corriqueira, ó, vai dar certo, vai dar tudo certo, calma. Mas é diferente quando alguém, como por exemplo Davi, atravessou essa situação, depois pode encontrar alguém num tremedal de lama e falar assim, olha, vai passar, isso vai passar. Então essa palavra que essa pessoa diz tem um peso, tem uma propriedade, né? Ela vem com vida, porque ela clamou, ela gemeu, né? E ela esperou que, apesar do Senhor ter deixado ela chegar no limite, o Senhor socorreu, e o Senhor esteve um momento no dia da angústia e da tribulação bem presente ao lado dela, né? Ele diz, são mais do que os cabelos da minha cabeça os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos, por isso tenho de restituir o que não firmei. Ou seja, além de passar por um momento muito difícil, né? Um momento muito complicado, Davi aqui é cercado por pessoas que odeiam ele sem motivo e inventam coisas a respeito dele que não são verdadeiras, né? Então, assim, que situação difícil. Alguém estava lendo e falou assim, porque eu esperei ser consolado e ninguém me consolou, né? Esperei por ajuda e naquele momento não teve alguém que me ajudasse. Então, assim, é interessante que ao mesmo tempo que é um momento muito difícil, é um privilégio que o Senhor está dando a Davi. Porque o Senhor está permitindo que Davi experimente algo que o próprio filho dele experimentou, né? Então, assim, acredito que o que Davi recebeu com essa experiência do Salmo 69, certamente foi uma riqueza muito grande que o Senhor depositou na vida dele depois dele ter atravessado essa situação, né? Riqueza essa que é aquilo que Paulo diz assim, nós somos como vasos de barro, né? Com um tesouro dentro, para que a excelência seja, né, de Cristo e não nossa. Então, assim, não tem como o Senhor depositar algumas riquezas na nossa vida, é necessário que a gente também experimente essas situações. Por isso Paulo fala assim, como nós podemos ser glorificados?
mas se nós não formos humilhados e também não padecermos os sofrimentos que o Senhor passou, né? Então nós padecermos os sofrimentos com o Senhor e depois também, né, recebemos aquela porção que o Senhor também recebeu, né? Então não há como fugir disso, né? Se fugiu de padecer, se fugiu do sofrimento, também não há glória, não há riqueza, né? Não há tesouro espiritual a ser depositado na vida daquela pessoa. Se ela enfrenta o problema, se ela enfrenta, no sentido de não enfrentar de revidar, de vingança, mas se ela fica firme no dia da angústia, no dia da tribulação, no dia da perseguição, no dia da acusação, e ela espera no Senhor, né, em silêncio, como Davi falou que esperou silenciosamente confiando no Senhor, o Senhor também certamente vai depositar sobre a vida daqueles também essa riqueza, né? Isso que vem dele mesmo, né? Esse partilhar que vem dele. Eu acho que é interessante aqui que ele Davi aqui ele não tinha ainda o Senhor ainda não tinha vindo, né? Então eu acho que o peso que estava sobre os ombros dele era assim pesado demais, né? Porque você vê assim, com toda a dificuldade que a gente passa nos dias de hoje, embora que a realidade também é muito diferente, mas eu acho que assim, a realidade que ele vivia sem ter um exemplo da pessoa de Deus, né? Assim, todo esse relato, né? Tudo que a gente sabe do Senhor Jesus, então assim, a gente tem aonde se apoiar, né? Assim, muitas das vezes a gente entra numa angústia dessa profunda porque o Senhor está ofuscado nos nossos olhos. Porque a partir do momento que a gente consegue ver o Senhor, tudo fica leve, não tem... Isso é interessante, porque isso acontece assim, quase que diariamente comigo. Às vezes eu começo a ficar angustiado com alguma situação e tal, e tu olha para o Senhor, pronto, acabou. É só você olhar para o Senhor, para a obra dele, acabou. Aquilo ali, você só vai continuar com aquele fardo ali se você quiser, porque se você olhar para o Senhor, o fardo sai, sabe? Lógico que embora às vezes venha uma situação complicada, né? Assim, que você às vezes fica dias sem conseguir ver o Senhor. Como os discípulos, né? Como os discípulos. Então assim, como Paulo passou ali, você viu, quando ele fala lá que ele... quem me livrará do corpo desta morte? Ele estava numa crise tremenda, porque ele não conseguia, ele estava numa situação complicada. Então, aqui eu acho interessante que o salmista, assim, como que o peso que estava sobre os ombros dele era muito, muito gigante, porque a preocupação dele no versículo 7, no 6 é assim, ó: não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti. Olha a preocupação. Ó Senhor, Senhor dos exércitos, não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Porque ele sabia que ele era um modelo, assim, um modelo de Deus para aquele período. Então, poxa, tem misericórdia, isso é pesado demais, isso é muito pesado, sabe? É uma questão, irmão, que, né, você... Não era só a questão pessoal dele em jogo, né? Não, uma questão do testemunho da obra de Deus, irmão. Hoje o fardo é muito, infinitamente mais leve. É dividido. Poxa, sabe? Então aqui, tudo bem que a gente vai passar, o Senhor vai fazer com que a gente passe por diversas experiências e tudo mais, mas a experiência que esse moço passou aqui é muito gigante, porque... Primeiro, ele não tinha alguma coisa assim para ele fitar os olhos dele. Não tinha Bíblia, não tinha igreja. Não tinha uma coisa física, assim, um testemunho tão forte do Senhor. Por isso que assim, que eu mais assim me admiro assim em vários irmãos nossos do Antigo Testamento, não é a prova de fé. É muito gigante. Por isso que acho que Hebreus fala que eles almejavam, né, desfrutar desse momento. Então, assim, você percebe que acho que a maior dificuldade, porque eu faço essa análise minha pessoal. Porque, irmão, se o Senhor Jesus não tivesse vindo, eu não tivesse essa plena convicção no meu espírito, é difícil você se segurar em alguma coisa, irmão.
Eu fico imaginando as pessoas que caminham dentro de um contexto religioso, seja lá o que for, é porque é uma coisa bem religiosa mesmo. Então a pessoa, sabe, ela não tem aquela... Então ela vai por fé mesmo, não tem aquela... Mas quando vem o dia mal, balança ela, né? Desestrutura. Porque, irmão, é difícil você caminhar, sabe? O Senhor foi muito perfeito, irmão, porque Ele sabia o momento certo de enviar o seu filho. Porque se o Senhor Jesus não vem, não tinha como o homem acreditar em Deus em nada, rapaz. Vai acreditar em Deus em como? Sem a vida do Senhor. As outras religiões acreditam em Deus, pensam ela assim, não desfavorecendo nada, assim, eu acho que cada um, né? Mas assim, as outras filosofias de vida acreditam em Deus, irmão, ainda por um tempo, por causa que a igreja está sustentando essa situação da existência de Deus e da pré-existência de Deus. Porque, irmão, que a única que defende o Senhor Jesus mesmo é a igreja, é a noiva corpo do Senhor. O corpo do Senhor. Os outros defendem filosofia de vida. Filosofia, maneira de forma de pensar. Que não vou entrar em mérito aqui de salvação, longe de me entrar nisso, que não é a questão, mas, sabe, é difícil, irmão, porque você acreditar num Deus, sabe, sem uma coerência, sem todo o contexto que o Senhor se apresenta, é um contexto muito forte, rapaz. É um contexto que você pega, você imagina a aflição desse moço aqui, cara. Esse moço aqui estava gritando por um socorro. Gemendo. Ele estava gritando quase que para que o Messias aparecesse, como se encarnasse um Messias ali naquele momento. Você pega os profetas profetizando acerca do Messias, o desejo deles de que o Messias viesse era muito grande. Então assim, por quê? Porque, irmão, quando você está com o coração puro diante do Senhor, o teu desejo é você quase que trazer Deus mesmo para, sabe? A terra, venha a nós o teu reino. Esse é o desejo, não tem como, é ardente de você trazer o Senhor. Venha, é você trazer, ou de uma forma ou outra, você trazer Ele ou você ir para Ele. Não tem outra alternativa. Então, sabe, o peso que esse moço, né, tava, era um peso de angústia mesmo profunda, porque semana passada mesmo eu estava conversando com uma pessoa que é uma filosofia espírita, né, tava falando, rapaz, não sei como você evidencia mais um escrito de uma pessoa que diz que interpretou, que entendeu alguma situação, do que os escritos do Senhor Jesus, cara. A pessoa fica tão cega, eu até perguntei para ela assim, cara, olha só, a pessoa ela fica tão feia, fechada os olhos, que ela não consegue ver que ela está defendendo uma situação, sabe, quase que está se tornando quase que um militante daquela situação ali. Eu falei assim pra ele, cara, por que você não abre mão? Abre mão do Kardec, abre mão do... Você consegue abrir mão? Não, mas porque o cara foi isso. Rapaz, eu tô falando... Você não fala tanto que fala de Jesus, que agora os espíritos já estão falando muito forte de Jesus, né? Mas muito forte, mano. Se tu pegar uma teoria, tu vai ver. Então, mas você não fala de Jesus, fala a Bíblia? Não fala de Jesus, então abre mão. Vamos só ver o que Jesus fala. Não, mas tem que pegar com a interpretação, com a codificação. Que codificação, rapaz? Vê como você vê, rapaz. A turma não quer largar. Então, se você pegar e ver, rapaz, você... Sabe? Tudo mesmo que sustenta a nossa fé, cara, é a obra do Senhor mesmo, pura. Porque não tem como a gente se agarrar em nada, irmão. Nada. Nada, não tem, irmão. Engraçado nesse ponto que você falou, quando você estava falando, eu estava prestando atenção e tudo, e lembrei assim, lembrei,
acredito que o Senhor me trouxe nessa questão que você vê que essa é a promessa central, né? Quer dizer, quando o Senhor estabeleceu o seu plano, né? E houve aquela pseudo-ruptura ali, né? Aquela ruptura, o Senhor falou, logo estabeleceu uma promessa dizendo que da semente da mulher traria um que pisaria na cabeça da serpente. Então, talvez para a gente que ficou muitos anos, né? Botar aí, sei lá, pelo menos uns, talvez, quase que 6.000 anos depois desse fato, não tem uma realidade tão concreta como para os judeus daquela época. Porque os judeus sabiam que a serpente era uma realidade. A serpente não é uma historinha. A serpente é uma realidade. E eles sabiam que tudo que eles estavam vivendo, toda a miséria, toda a angústia, né, foi fruto da queda do pai deles. Né? E eles sabiam que em algum momento da história viria um que iria esmagar a cabeça daquela serpente. E eu acredito que eles viviam acreditando, tendo fé na vinda do Messias. A fé deles não era uma fé pós-Messias, mas era uma fé pré-Messias. Eles sabiam assim, eu estou vivendo tudo isso, mas Deus falou que vai nascer e ele vai pisar na cabeça da serpente, ou seja, a gente vai, né, ser resgatado e nós vamos voltar para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Né? Então eles viviam em função, né, com essa expectativa mesmo, né, aguardando, porque o Jó falou, ainda que ele me mate nele esperarei, eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará naquele dia. O que ele está falando? Ele está crendo naquela promessa lá do Éden, ele está crendo que assim, Deus Pai, meu irmão, vai enviar. Ele vai enviar, essa semente vai nascer em algum momento, né, e ela vai resgatar. E, assim, os profetas diziam isso na sua angústia, e aí eu fico pensando assim, que essas angústias que o Senhor permitiu, e esses momentos difíceis, foi para gerar nesses homens orações que clamassem a vinda do Messias. Porque, como o Senhor vai fazer também com a sua noiva agora, porque para estar escrito que o Espírito e a noiva dizem vem, como é que o Senhor vai arrancar a oração da noiva dizendo vem? É botando na sala de aula e falando assim, olha, está escrito no versículo que é vem? Não, é passando talvez por momentos como o Salmo 69, onde grande aflição, grande dia mau, grande escuridão, e assim, isso vai fazer com que suscite realmente do espírito de cada um esse vem. Né? Que como eles almejaram a primeira vinda, a gente almeja também essa segunda vinda, né? Que a gente fique realmente... Porque aqui não tem nada, não tem plano, não tem perspectiva, não se tem nada. Tem uma pessoa preocupada em, Senhor, não deixa eu esmorecer porque tem um mundo de gente me olhando. E assim, o Senhor me levantou como testemunho, sustenta o teu próprio testemunho na minha vida. Porque eu preciso segurar isso até que, né, a coisa seja restabelecida. E um mundo de gente criticando, perseguindo, afundando, cercando ele. E o que me deixa mais impactado é o Senhor olhando esse cenário e permitindo isso. Porque o Senhor poderia chegar e falar assim, bum, vem cá, tirei você. Né? Mas o Senhor deixou ele por um tempo. Depois ele teve essa experiência, o Senhor tirou ele do tremedal, da lama, colocou um novo cântico nos seus lábios. Olha só, e aconteceu o que ele orou. Porque no Salmo 49 ele diz assim, ó, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama e colocou os meus pés sobre uma rocha. Vamos pensar assim, que rocha é essa, né? Cristo. E me firmou os passos e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus, que é como ele termina o Salmo 69. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então olha só que coisa interessante, né? O Senhor sustentando ele aqui no 69, mantendo ele firme, né? Dando graça a ele, como ele pede também, dá graça para ele atravessar isso. E o fato dele não sucumbir e atravessar isso fez com que muitas pessoas observassem esse fato, confiassem no Senhor e temessem o Senhor, né? Então, às vezes, a gente acha que vai ser um testemunho para alguém por uma vida pseudo-perfeita que a gente tem. E às vezes é exatamente o contrário, né? O Senhor vai fazer da gente um testemunho, né? Quando vem o fogo e não queima, quando vem a água e não submerge, como foi aqueles homens, seja na cova dos leões, na fornalha ardente, né? Seja Paulo lá sendo picado pela cobra. É quando vem realmente esses momentos e o Senhor dá graça
e faz o servo dele passar aquele momento e as pessoas olham e falam assim, poxa, era para ter ficado louco, era para ter descompensado, era para ter... Caramba, mas, poxa, tá ali o servo do Senhor ali, Davi, que Deus é esse, né? Quem é esse Deus, né? E ele tem a noção que ele não é perfeito. Ele diz, tu, Deus, conhece a minha estultice. As minhas culpas não te são ocultas. Então, ele não está falando de uma pessoa assim... Essa injustiça que ele está falando não é uma injustiça errada no sentido assim, eu sou perfeitinho, está todo mundo contra mim. Não, ele fala assim, eu sei das minhas culpas, eu sei das minhas falhas, eu sei dos meus pecados, né? Ele se coloca diante de Deus, não é isso que está em questão, né? Mas ele olha assim, poxa, Senhor, tenho suportado afrontas por amor de ti, versículo 7. E o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos da minha mãe. Estamos falando de abandono e solidão, né? Então, assim, é quando, assim, pô, mas calma aí, quem está em volta vai me entender, vai me compreender. Ele olha, Davi olha, mas não, na versão do Samuel é até interessante, porque Davi olha e achando que tinha alguém que iria compreendê-lo, entender aquele momento que ele está passando, mas o momento que ele está passando é tão pesado aqui, que quem não está passando não tem como entender aquele momento. É igual os amigos de Jó. Como entender o que Jó passou? Se eu estivesse lá, acho que eu agiria certamente como um deles também, porque o que Jó estava passando era o que ele estava passando, né? Se eu chegasse ali e olhasse Jó, como é que eu ia compreender o que aquele homem está passando, né? A vida que ele teve, o contexto de vida, o relacionamento que ele tem com o Senhor, né? E isso é uma coisa assim hoje que me chama bastante atenção até, né? É assim, é a gente realmente ter esse cuidado, porque a gente não conhece, às vezes, vamos supor, né? A gente encontra um irmão que está passando alguma situação, né? Qualquer, e às vezes a gente não sabe o relacionamento que aquele irmão tem com o Senhor, né? Às vezes a gente bate o olho na situação, e tenta falar alguma coisa, como assim, como talvez os amigos de Jó tentaram, como talvez pessoas que estavam aqui em torno de Davi, como eu já fiz muitas vezes na minha vida, né? Eu olhei e tal, achei que estava dando uma força e depois eu olho assim, caramba, porque a gente não sabe a aflição de uma mãe que perde um filho, né? De um pai que vê um filho talvez perdido nas drogas, no homossexualismo, entendeu? Talvez, mas você não educou seu filho, não ensinou seu filho no caminho do Senhor e tal. Mas o que adianta falar isso agora? Que aquela pessoa está vivendo aquela situação, entendeu? Assim, o próprio Senhor tá falando N coisas no coração daquela pessoa, então assim, a gente sempre tentar buscar, né? Pedir ajuda ao Senhor para nos dar equilíbrio, nos dar uma palavra temperada, né? Nos dar razoabilidade para que a gente possa realmente a gente não tem como passar aquilo que a pessoa está passando, né? Mas a gente tem como deixar apoiar um pouquinho no nosso ombro, assim, né? A cruz é de cada um, mas o Senhor fala assim, carregai uns os fardos uns dos outros. Não tem como pegar e botar, mas tem assim como, quando tu tá muito cansado, igual tá carregando a mesa de ping-pong que a gente trouxe a pé, lá da casa do Pablo até lá da casa do meu pai. Aí chegava uma hora que parecia que aqui ia estourar, porque era muito pesado, e andando com aquele bagulho, a gente falava assim, calma, encosta aí. Aí quando você dava uma encostada no chão, rapaz, dava um alívio, tu carregava mais 50 metros daquela mesa. E é um pouco assim, nessa carga que o Pablo estava falando da vida, né? Se Davi está carregando, encontra um momento que alguém dá uma seguradinha 10 segundos, né? Talvez um compartilhar, uma oração, até um silêncio, dá uma segurada assim, a pessoa já sai dali, já anda muito, já dá para o moço andar muito, né? Então isso não vou falar dom assim, mas isso é algo interessante assim, né? De compartilhar, de dividir o fardo. Às vezes a gente só vai ouvir, orar com a pessoa, é como se estivesse apoiando essa mesa e parece que não foi feito nada, mas o próprio Senhor operou ali e aquele irmão ganha fôlego, né? A gente ganha fôlego para andar bastante ainda, mesmo com toda aquela situação. Queria fazer um comentário. Assim, Deus, isso que você está falando não é nada de novo, é só um complemento que você está dizendo. Deus, ele corrige, né, quem ele ama, né?
e a gente acha que a correção de Deus vem por consequência de pecado, e não tem nada a ver. Deus corrige quem tem um coração limpo também. Deus corrige quem tem a mão, coração limpo, igual o de Jó. Jó não pecou em nada. Assim, Jó não foi achado culpa nenhuma assim em Jó, né? Que vou botar esse cara no vento, entendeu? Né? E a coisa não é por aí, né? E Deus, ele simplesmente aflige os seus filhos por amor. Essa que é a verdade, acho que não tem outra explicação. Ele ama e tem que afligir. É o carinho de Deus. Deus não tem como fazer um carinho na gente, né? E meu filhinho, eu creio que todas as lutas nossas que a gente passa, é um carinho de Deus para de alguma forma, de algum sentido, para algum plano, formar na gente um caráter parecido com o dele, né? Uma coisa assim, aperfeiçoada nele, né? Quando ele sopra o fôlego de vida no homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu acho que é a continuidade de um forjar, né? Então, como foi com Davi, como é com você, né? Como é comigo, eu acho que isso nunca vai acabar, sabe? A gente só sai de uma lutinha entre outra. É impressionante. Lutinha. É impressionante. Dá um alívio, dá um tempo. A Bíblia é clara. Deus deu folga para Davi nas guerras. Folga. A regra era sempre estar no vento. Deu uma folga pro cara, né? E aí teve uma folga, teve um descanso. E no descanso ele fez uma besteira também, né? Então você vê que Deus, ele vai estar sempre corrigindo a gente. Vai estar sempre, não sei se a palavra certa, corrigindo mesmo, né? Pode ser aperfeiçoando, porque Jesus não tinha pecado e aprendeu a obedecer pelo sofrimento, né? Foi aperfeiçoado assim, né? E a correção, para você aperfeiçoar, você tem que corrigir. O que é correção? Né? Você corrigir algo que não está adequado, né? Independente de consequência ou não. Então eu achei isso interessante. Né? Até é bom a gente se conformar mesmo, entendeu, Rafael? Entendi. Se conformar. Compreender. Que isso vai fazer parte do nosso dia a dia. Eu lembrei você falando desse texto, que eu falei uma parte e esqueci da outra. Olha como tem a ver. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Olha o que ele está falando. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Olha que interessante assim, que para manifestar a vida, tem que estar experimentando a morte. Não tem como. Para que as pessoas possam tocar na vida do Senhor, que está fluindo através da nossa vida, é necessário que a gente também caminhe experimentando essa morte. Assim, todas essas situações também geram vida. O que você faz com a semente? Paulo falou assim, Nécios, vai no seu quintal, você joga a semente. Não tem que quebrar a casca para a vida sair dali? Então assim, como o Senhor às vezes quebra a nossa casca, quebra esse homem, para que essa vida que o Senhor colocou lá dentro quando a gente nasceu de novo, possa fluir, possa sair esse perfume para as nações sentirem, possa sair o cheiro, o aroma, né? Então, Paulo está entendendo isso. Então ele diz assim, porque nós que vivemos somos sempre, olha o que você falou para conformar, né? Somos sempre entregue à morte por causa de Jesus. Ele falou, isso é questão fechada, irmãos. Todos os dias nós somos sempre entregue à morte por causa, somos sempre entregue à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós,
os irmãos que se reuniam em Corinto, a vida. Olha que interessante. É impressionante. Olha só. Por isso, não desanimamos. É um conformar, mas sem desanimar. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, não é para Deus, eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Olha que interessante, né? Então, ele coloca isso, acho que com mais clareza, porque ele já tem uma outra compreensão, a revelação já havia caminhado, já havia sido descoberta, o Senhor descobriu várias coisas que Paulo estava observando, né? Então, ele consegue entender isso com bastante clareza, que o homem interior vai se renovar, mas o homem exterior vai ser abatido, vai couro nele, né? E chorei em jejum está minha alma, e isso mesmo se tomou em afrontas. Olha só, ele poderia falar assim, pô, eu jejuei, orei e tal, e Deus reverteu o quadro. Não, eu jejuei, botei pano de saco e o nego zombou da minha cara. Olha aqui embaixo, ó, pus um pano de saco por veste e me tornei objeto de escárnio. Jejuei, botei cinza, busquei o Senhor, e nego ainda usou isso de escárnio contra mim. É o que ele está falando. Ainda fui escarnecido, ainda virei música de cantiga para beberrão, para bêbado, para gente que de bebida forte, alguém leu uma versão, né? Pessoas que não têm nenhuma expectativa de vida. Quando você olha, às vezes, uma pessoa que está embriagada todo dia, o que você pensa? Caramba, o que é do futuro desse moço que está aqui? Tem expectativa, é beber até morrer. Esse cara está tirando onda comigo. A minha situação está tão complicada, está tão difícil, que esse cara está cantando e zombando de mim, é o que Davi está falando. É o que o Pablo estava falando, do peso que estava no ombro desse moço para ele se sentir assim. Porque foi a situação que ele colocou. No final do Salmo, parece com certeza que ele vê o Senhor, porque ele começa a louvar e adorar. Mas esse tempo, quando o Senhor coloca a gente na circunstância, o tempo entre a gente nessa circunstância conseguir ver o Senhor, às vezes não é tão rápido. E cada vez que a gente consegue ver o Senhor coloca a gente em outra situação. Você vê que quando o Senhor coloca os discípulos no barco, e várias vezes isso aconteceu, mas uma das que aconteceu, ele foi orar no monte e mandou os discípulos atravessarem. Os discípulos estavam na direção de Deus? Estavam. Tinha pecado? Não. Eles estavam obedecendo? Estavam. Eles estavam indo para a cidade que o Senhor mandou. Só que o Senhor deixou eles na frente e depois foi andando sobre as águas para encontrar ele o quê? Na madrugada. Para encontrar eles o quê? No momento escuro, no dia difícil, no dia mau, no dia que o barco estava virando, meu irmão, não tinha nem sol, não tinha clareza de ideia. O que é a luz natural? Permite você enxergar, ter clareza, raciocínio, tomar a decisão correta. O que é a noite? A noite reflete o quê? A falta de clareza, a dificuldade de enxergar, a dificuldade de tomar a melhor decisão, a dificuldade de escolher o melhor caminho. Um momento difícil, um momento crítico. Nesse momento, como eles demoraram para ver o Senhor? Eles acharam que era um fantasma. Não foi assim? Eles falaram assim, será que é mesmo? Né? Tem a questão da dúvida. Então, quando eles enxergam o Senhor, de fato, acontece que o Pablo falou, acabou. A tempestade acabou. Enxergou o Senhor entrou no barco, acabou a tempestade. Né? Mas o que determina esse tempo entre começar a situação e a gente enxergar o Senhor? Né? E o Senhor é que vai gerando isso na gente. E quanto eu acredito assim, pelo menos, mas é uma questão muito pessoal, para mim, quanto mais maduro for um discípulo, é o quanto mais rápido ele consegue ver o Senhor em qualquer situação. Não vê diabo, não vê ninguém, não vê chefe, não vê cilano, não vê nada. Ele olha e vê o Senhor. E o fato, como o Paulo falou, de ver o Senhor, traz descanso para ele. Isso não é uma coisa teórica, né? Porque a pessoa vai falar assim... Não, é real, pô. Eu passei uma experiência, eu ligava pro irmão e falava assim, irmão,
Aí o irmão falava assim pra mim, irmão, só tá faltando você ver o Senhor. Eu falei assim, não, mano. Não é fácil, né? Mas até ver, né? Parece até fantasma. Não, eu falei assim, irmão, tudo bem, mas não tô falando isso não. Eu tô falando do meu barco que vai virar, irmão. A onda tá batendo aqui. Caraca, eu vou falar pro irmão Sérgio, irmão, tem que olhar pro Senhor. Muito difícil, né? Por quê? Agora, um detalhe, né, que tem duas versões aí desse texto que você leu, e uma delas, acho que foi no de Lucas. No de Lucas, ele declara assim que os discípulos desistiram em pegar o barco e ir para o mar. Isso fica evidente. Pô, nós estamos falando de gente cascuda, que conhecia o tempo, ninguém é bobo, né? Eu imagino que eles evitaram, Jesus teve que mandar por 2, 3 vezes, insistiu que eles pegassem o barco e atravessassem. Eu imagino que o tempo não estava bom. Porque você fala assim, vai pra lá, e ali são lugar bênção, você glória a Deus, vai pra lá, e ali, meu irmão, vulcão, pedra, inimigo. Aí O que eu vou fazer do outro lado? Provavelmente você tem que obedecer debaixo de uma circunstância dessa. Aí requer a fé, né? A confiança. Não, eu vou porque Jesus mandou. Eu lembro que eu não pesquei nada a noite toda, pois fui pela palavra dele, né? E ele mandou, eu fui. Fui bem. E os barcos se encheram, né? E os barcos se encheram. Então eu vou porque Deus está mandando. Mas que é difícil você obedecer em estado natural, E eles conseguiram transpassar, né, essa barreira, obedeceram ao Senhor e viram a glória de Deus. Você vê também, tem esse mistério da obediência, né? Para você ver Deus, tem a obediência. Não, e o judeu sabia que a palavra fé e obediência, para ele não consegue entender muito a gente assim, porque não existe fé sem obediência, obediência sem fé. Essa separação que às vezes o mundo cristão ocidental faz, os judeus não conseguem entender muito. Porque não existe fé sem obediência para o judeu. Não existe obediência sem fé. Não tem isso. As pessoas dizem assim, não, eu tenho fé, eu tenho muita fé em Deus. Mas assim, não é uma fé bíblica. É só uma questão assim de um pensamento positivo, de tentar ver algo positivamente, não ser uma pessoa negativa. Mas a fé verdadeira é essa que você falou. É a fé que leva a pessoa a obedecer, mesmo sabendo que tem a tempestade. Ela não está desvinculada. Porque olha só como é complicado. Você tem 3 moços lá. Aí tem um rei que é poderosíssimo. Não estou falando do... Você pega, como você estava conversando aqui, um diretor de uma empresa que já vai mandar a gente embora. O cara já dá uma tremida porque ele não vai ter o pão no dia seguinte. Situação bem simples que eu peguei, tá? Pega aqueles 3 moços que estão lidando com o imperador da época, um Nabucodonosor, mais que um imperador, um tirano. Um cara que, meu irmão, não tinha ave do céu que não tivesse sujeita a ele, como diz Daniel lá na Revelação do Sonho. Assim, o cara era o ápice, era a cabeça de ouro, como apareceu. Você acha que alguém falava, desrespeitava esse cara? Dizia um não para esse cara? Você não diz nenhum não para um presidente, para um diretor, para um gerente, quando você sabe que não dá. Você imagina uma situação para um cara que é tirano. Fala assim, vai. Ninguém tem coragem, mas perdeu a cabeça. O cara era um cara completamente temperamental, né? E você imagina, então, ele virar para aqueles 3 moços e falar o seguinte, olha, se vocês agora negarem o seu Deus e se ajoelhar aqui, né? Vocês estão livres. Se não, é fornalha para vocês. Eu me coloco naquela situação, cara, olha, eu realmente, olha assim, é gigante, é fé, porque assim, pô, ele não estava sendo lançado obrigatoriamente na fornalha, como algumas pessoas colocam. Já ultrapassam esse pedaço da fé dos irmãos. Ele teve a opção de falar assim, pô, calma aí, tem um limite também, pô, minha mulher tá lá em casa, tem meus filhos, ó, tá beleza, Deus vai entender. Pai, puxar um escape. Provavelmente muitos até se prostraram. Pô, tinha esse escape. Ele não foi assim, agora você vai pra fornalha. Não, ele teve uma opção. E o que ele falou dentro da opção dele? Fique sabendo, ó rei, que se o nosso Deus nos quiser livrar, ele pode nos livrar da fornalha ardente. Mas se ele não quiser nos livrar,
mesmo assim não adoraremos essa estátua. Caramba, diz que o rei, ele era temperamental, diz que Nabucodonosor se enfureceu. Sabe aquela pessoa que range os dentes? A escritura diz que ele se enfureceu de tal maneira que mandou a fornalha ser acesa 7 vezes. Gente, precisa de uma fornalha 7 vezes para queimar alguém? Fala sério. Pega fogo na cozinha, a pessoa não consegue sair, ela morre queimada, gente. Então ele estava tomado de quê? De ódio. Estava queimado de quê? De raiva. Daqueles caras não se sujeitarem à autoridade dele. Não é assim? Porque para ele era Deus, parceiro. Para ele era Deus. E nego, todo mundo era escravo dele e a palavra dele estava acima de tudo. Até que ele aprendeu depois que o céu governa sobre a terra comendo capim 7 anos. Mas até ali, a história é outra. Até ali, você vê que mesmo ele tendo essa experiência, depois ele tem que comer um capinzinho. Porque naquela experiência, olha só como é que é interessante. Olha o Salmo 40. Muitos verão isso. Crerão e confiarão no Senhor, porque o Senhor tirou Davi do tremedal de lama, Salmo 40, aqui ele está na experiência. Olha como é que é importante Deus contar com um homem que ele precisa jogar na lama. Porque é assim que não só ele vai ver o Senhor, mas que os outros vão ver. Porque quando os caras entram na fornalha, não são só eles que veem o Senhor. Quem vê o quarto homem da fornalha? Quem está fora da fornalha. Só que para o quarto homem vir na fornalha, tem que ter 3 lá dentro. E para ter 3 lá dentro, Deus tem que contar com alguém que ele possa lançar na lama, no naufrágio, na nudez, na fome, como Paulo falou. Deus precisa contar com homens que tenham essa fé. Para deixar Deus fazer com a vida deles o que Deus quiser. E naquela situação, você vê que o Nabucodonosor bate o olho e fala assim, tem um quarto homem, ele é semelhante a um Deus. Olha só, mandem esses homens saírem. Os 2 que levaram já morreram ali. Pensa só, eles estão ganhando uma riqueza terrível no Senhor, porque eles não ficaram de papo furado lá dentro, né? Você imagina os 3 entre eles conversando e daqui a pouco, caramba, não está queimando, rapaz, não pega nada, aprova o Senhor nos livrar. Ih, olha o Senhor aqui no nosso meio. Rapaz, olha essa riqueza, rapaz. Isso não era escola dominical. Olha essa riqueza aí, o Senhor está aqui, os 4, você imagina os 3 se abraçando assim, os 4 se abraçando com o Senhor ali. No fogo, pegando fogo, rapaz, os 3 se abraçando e o quarto homem, o Senhor ali, cara. O Senhor Jesus ali no meio daquela fornalha, eles ali, o que eles ganharam no Senhor? Meu irmão, a glorificação, a alegria, o cântico novo que o Senhor pôs no Salmo lá 40 na boca de Davi. Pôs na boca deles aquele cântico. Quando aquele cântico saiu da boca deles? Meu irmão, dentro da fornalha. Não foi fora. Aquele louvor, eles não aprenderam fora. Eles aprenderam naquele dia, meu irmão, onde ficou tudo cercado e não tinha nada, nenhuma saída para eles. E aí você vê que quando eles saem, a boca do Senhor fala assim, vocês foram fiéis ao Deus de vocês não me obedeceram, e o Deus de vocês livrou vocês. Por isso vamos fazer um decreto que todos devem adorar o quê? O Deus de Israel. Olha quem foi glorificado, o Senhor. Mas o Senhor precisou de alguém que falasse assim, vai lá, Senhor, me lança na fornalha. Imagina quando as pessoas ensinam assim, pare de sofrer, não sofra, não pode isso, não pode aquilo. Com quem Deus vai contar o nome de Deus? Por isso que isso é satânico. Por que Satanás faz isso? Por o nome do Senhor não ser glorificado. Isso é satânico, é o que Paulo ensina, a doutrina de demônio. Porque é uma tentativa de Satanás, tentativa só, que ele não vai conseguir, de impedir que o nome do Senhor seja glorificado. Porque a hora que a cobra pica, né, todo mundo fala assim, esse cara não é abençoado, né, a doutrina de hoje aí, esse cara não é abençoado, esse cara não sei o que, é a doutrina de hoje. Foi feito justiça, igualzinho o comentário do pessoal da Ilha de Malta é o mesmo de hoje. Só que a hora que ele continua vivendo naturalmente, catando, joga a cobra, como aquilo não tivesse importância. Porque ele não age assim, ah, meu Deus, fui pecado pela cobra. Não. Ele sacode a cobra no fogo. E a cobra queimada no fogo, como mostrando assim que ela não tem poder sobre a vida dele. Ele continua atacando fogo. O que as pessoas pensam? Meu Deus, calma aí. Aí já pensaram até o contrário, né? Esse cara é um Deus. Não, calma, não é um Deus. Irmão, ali foi edificado uma casa de oração. O pessoal naquela ilha creu no Senhor. Muitos foram curados, salvos. E os irmãos passaram a se reunir naquela ilha. Por quê? Porque alguém creu que Deus coloca a gente para
naufragar, para se agarrar numa tábua e nadando até a ilha, porque permite uma cobra picar, porque passa uma noite molhado. Mas diante de toda essa situação, por isso que Paulo fala assim, né? Eu me alegro nas tribulações, nas injúrias, nas injustiças, porque quanto mais atravesso essas coisas, mais o poder de Deus repousa sobre mim e a sua graça. Ele consegue entender assim, quanto mais... Claro, na minha vida pessoalmente, isso é uma questão teórica que eu estou observando de fora. Quando eu entro nisso, eu ainda reclamo, ainda faço assim, eu ainda não quero, eu boto a perna e os braços e tento não ir. Glória a Deus, porque Deus empurra, cara. Ele bota o pé e fala assim, vai! E não tem jeito. Tem que passar o vale da sombra da morte. Não tem saída. 2 paredões gigantes e tu tem que atravessar aquilo, não tem volta. Entendeu? Então assim, glória a Deus, porque Deus insiste com a gente, né? Então assim, tudo isso não é para que a gente sinta a pena de Davi, mas é para saber que existia um peso sobre os ombros dele, né? Realmente, o lamento e o choro dele é profético. Imagina se isso aqui Davi passou, que era uma coisa ainda como homem, imagina o que Jesus Cristo passou. Se isso aqui é temporal, é dessa época, você imagina 1/3 dos anjos caídos, se no céu há miríades de milhares de anjos, imagina 1/3 dessa galera, demônio, principado, potestade. Pô, tem demônio preso lá perto do Eufrates, que só pode ser solto lá no final, senão destrói tudo. Diz o livro de Apocalipse. Você imagina tudo que é demônio, principado, potestade, enfermidade, doença, choro, angústia. Tudo estava sobre os ombros daquele homem que não tinha formosura e que nós achávamos que ele era um aflito, um oprimido de Deus. E ele era o Filho do Deus vivo, o Cristo. Você imagina o peso, você imagina agora a força de Jesus, cara. Não só a força para dizer assim, levanta e anda, para curar, mas a força para pôr sobre os ombros dele o peso de todos os pecados da humanidade e carregar até uma cruz. E se ele carregou todo esse peso com essa determinação, não foi por outro sentimento a não ser o amor. Então imagina quando João diz assim, vede com que grande amor Deus tem vos amado. Porque esse amor está provado. Ele não é um amor hollywoodiano, ele não é um amor de filme, ele é um amor de alguém que colocou uma carga insuportável, que nenhum outro homem conseguiria carregar, colocou nos seus ombros, caminhou, subiu naquela cruz e deixou todo o sangue dele verter na terra, até entregar o Espírito dele e completar aquela obra maravilhosa, santa e perfeita naquela cruz, por amor de nós. Então assim, por mais que Davi tenha experimentado isso, nada parecido, né? Tem um hino que eu gosto muito que diz assim, eu nunca saberei o preço que foi pago lá na cruz. A gente imagina, pensa, o Senhor mostra em alguns aspectos da nossa vida, mas o preço a gente nunca vai saber. O preço, a carga, o valor, né? É como uma criança pequenininha, o pai está comprando uma casa, para ele, 100 mil, 500 mil, 1 milhão, 1 bilhão, qual a diferença? Ele não sabe nada. Que ele carregou isso tudo com prazer e com amor, né? Com amor. Porque ele falou, pai, perdoa eles porque eles não sabem. Uma pessoa para fazer uma expressão dessa é porque perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. É porque verdadeiramente está com prazer ali, né? Muito unção. Está sofrendo aquilo tudo, mas ele está prazeroso. Está prazeroso primeiro porque está fazendo a vontade do pai. E segundo porque ele estava vendo quantos eles tinham... Quantos filhos ia levar a glória. Estava levando a glória, né? Eu fico imaginando o coração do Senhor de gozo. A responsabilidade Era um dele coração de gozo também, assim, né? Porque, poxa, porque o Senhor ele nunca quis ficar só. E se ele estava podendo completar aquilo ali para poder atrair a gente para ele, era um coração de satisfação também, né? De alegria, de um resgate, de uma compra. Diz que ele comprou com seu próprio sangue para o Pai e nos fez reis e sacerdotes. Então imagina, é como ele estivesse comprando aqui, Pai, entregando os homens
né, que haviam sido criados por eles mesmos, a imagem e semelhança, e havia caído assim. Como o Paulo falou, e é uma obediência por prazer. Por prazer, não é obrigação, não. Ah, meu Deus, calma aí. Diferença aí. Ah, tem que obedecer, né? Vamos lá. Não. Filho imaturo, né? Tem que fazer se meu pai pediu, cara, mas não. Tem que fazer, senão vai dar ruim, vai vir maldição, a porta vai abrindo, tá gafanhoto, aí nem começa. Tudo. Só. Não, ele entendeu o plano do pai. Ele falou, pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas ele entendeu o plano do pai, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, quer dizer, é uma conexão de entendimento da vontade do pai, uma compreensão madura da vontade do pai. Para ele compreender, ele entra. Essa compreensão é interessante. Você tá entendendo? Rogo-vos, pois, irmãos, né, pelas misericórdias de Deus, que se apresenteis como sacrifício, né, vivo, santo e agradável. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Obedecer por amor. Esse entendimento, eu acho que essa transformação de entendimento é essencial. Porque partir para a obediência sem ter essa transformação é o que o Pablo falou, é você carregar. E carregar fardo, irmão, dá o quê? Da justiça própria, da soberba. Porque tu, irmão, caraca, tô giga, entendeu? Quando tu tá mesmo assim, que tu tem aquela consciência, igual o Davi tá falando aqui, calma aí, Senhor, eu sou vacilão. Tudo isso, você vê que coisa interessante, né? O irmão André Muro fala muito isso, que qualquer experiência, qualquer situação espiritual, através de dons ou de maravilhas que não passe pela cruz e pela humilhação, era questão de queda há pouco tempo. Porque tem que vir da cruz. A pessoa passa, experimenta aquilo, mas como ela tá, aquela vida está vindo, mas porque ela está experimentando a morte, é o que a gente leu em Paulo. É isso que guarda. Né? É isso que guarda. Tem que ter morte e vida, morte e vida. Se o sujeito é só a questão, não vai dar ruim. Porque desequilibra a balança, entendeu? Aí entra a justiça própria. Pô, mas calma aí, na minha régua de medir aqui, se eu estou carregando mais sofrimento, eu tenho que estar mais abençoado que ele. Aí começam essas questões, né? Não, teu sofrimento, tu não viu o meu, parceiro. O teu é unha, ó. Teu é unha. Tô carregando aqui, o meu é monstro. Se eu te der metade da minha cruz, tu já cai no chão. Isso a pessoa não fala assim, igual eu tô brincando agora, mas ela faz expressões no rosto, na forma quando ela ouve um irmão, sabe? Pode desprezar o sofrimento que pode parecer pequeno, mas o que diz que é pequeno? De repente aquele irmão está no início da caminhada. Entendeu? Então assim, a coisa reverte o contrário para a gente mesmo, né? Então a gente acha que está fazendo uma coisa boa e na verdade não está, é só palha, né? Então aqui nesse ponto você vê assim, bastante alegria, assim, bastante alegria, né? A gente está falando do Senhor, ainda não chegou a alegria, vamos lá, não chegou ainda, mas vai chegar, né? Ele diz assim, quanto a mim, porém, Senhor, faço a Ti em tempo favorável a minha oração. Ele permanece em oração no tempo aceitável do Senhor. Ele sabe que existe um tempo. Ele sabe que Deus tem um relógio. Ele sabe, né, que, na verdade, é a oração dele que entra em conexão com a vontade de Deus. Não é a oração dele que vai fazer Deus mudar a vontade dele. Mas ele conhecer a vontade de Deus e orar segundo a vontade de Deus é que vai trazer o agir. Por isso, deleita-te no Senhor. Sim, Ele satisfará os desejos do teu coração. Ou seja, conecte com o Senhor. Pegue essa revelação, entenda a vontade de Deus, depois ore segundo a vontade dele. Por isso Jesus também ensinou a orar. Se você pedir segundo a vontade de Deus, irmão, isso será feito. Não tenha dúvida. Agora, pedir qualquer coisa do jeito que eu quero, aí Tiago vai falar assim, não vai receber, porque pedis pelos seus próprios prazeres e deleites. Né? Então, assim... não é exceções, mas tem vezes que tem propósitos diferentes. Você pede, aí Deus fala assim, não vou adiantar porque eu vou acabar ensinando ele uma situação, porque ele não entendeu o meu tempo ainda. Então Deus, muitas vezes a gente vê isso na Escritura, aí aquilo é um tropeço. Aí Deus fala, tá vendo? É igual a gente ensinando os nossos filhos, né? Você não pode andar sem rodinha, não pode, você não tem idade. Não, quero. Aí você deixa andar, aí cai, tá vendo que não pode? Aí bota a rodinha de novo. Não é que ele abriu mão do tempo. Ele abriu mão num certo momento para trazer um ensino, para depois botar o sujeito na rodinha e falar assim, tá vendo? Tu vai andar na rodinha ainda. Porque você ainda não tem condição de andar sem rodinha na bicicleta. Entendeu? Vai chegar um momento que vai ser natural. Quando você não perceber, você não vai estar nem olhando e tá andando sem a rodinha. Né? Então, ele continua nesse momento de oração, pedindo, responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça.
Volta-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias. Não é pelo meu agir, não foi pelo meu jejum, pelo saco de pano, não foi porque eu estou numa situação. Não foi, é porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é gracioso, o Senhor é um Pai, o Senhor está vendo as circunstâncias, o Senhor está me tratando, está me aperfeiçoando, está modelando. E quando for melhor para o Senhor, que eu saia daqui, o Senhor me tira. Por isso que quando José, na prisão, falou para aquele padeiro assim, né? O padeiro morreu e o copeiro foi livre, na interpretação do sonho que o Senhor deu a ele. Fala com o faraó, eu não fiz nada para estar aqui. Se lembra de mim. O que acontece com o copeiro? O copeiro esquece. Porque quem é que lembra da gente, irmão? Não é o homem. Quem lembra da gente é o Senhor. Lembra o tempo da escravidão? Porque lembrei-me da promessa que fiz a Abraão, a Isaac, a Jacó. É o Senhor que lembra, não é o homem. Então, assim, na verdade, quando ele põe aquela expectativa, não é o tempo dele sair ainda da prisão. Então, o Senhor vai trabalhando um pouco mais na vida de José, ainda dentro daquela prisão, irmão, que também, eu vou ser sincero, é uma expressão de muita fé, porque, assim, você é vendido pelos irmãos, você mantém a tua fé, tudo bem, tu fica longe da tua família, é uma pedra, é abandono, é solidão. Aí tu é vendido como escravo, perde tua liberdade, vai trabalhar na casa de um homem e as coisas começam a melhorar. Você, como natural, você já pensa assim, puxa, tá melhorando, né? Você paga um sufocozinho, mas já melhora. Pô, quando melhora, a mulher inventa uma história de injustiça, pô, falando que o cara ia violentar ela e tal. Aí, pô, ele é um escravo, né? Não tem, aí manda um cara pra cadeia. Pô, imagina a cadeia daquela época, quebrar pedra, meu irmão, é ficar lá no lodo, é ficar no tremedal de lama, como o Davi falou. Pô, não parece não, mas são 13 anos, cara. Não são 13 dias. Foi vendido com 17, ele subiu no trono com 30. São 13 anos vivendo no escuro, irmão. 13 anos vivendo no escuro. Onde ele tinha só um Deus que ele ouviu, porque Isaac ainda era vivo, né? Então, assim, ele ouviu as histórias do avô, ele ouviu as histórias do pai. O que ele ganhou com o Senhor, irmão, foi até os 17 anos de idade. Está falando de um adolescente, irmão. Não estou falando de alguém mergulhado na palavra. Estou falando de um adolescente onde a palavra entrou, onde ele teve um sonho, o Senhor mostrou para ele através de um sonho só, irmão. Não tinha Bíblia, não tinha nada. E assim, 13 anos de escuridão e aquele moço não perdeu a fé no Deus dele. Irmão, é aquela provação mesmo, como o Senhor fala, na prata, até tirar toda aquela impureza da prata, para depois o Senhor chegou o momento de tirar ele da prisão. Aí Deus lembra, né? Aí Deus lembrou dele, né? Até para Deus lembrar, tira no vento, né? Fica lá em Gênesis, no capítulo 8, Deus lembrou de Noé. Na arca. Soprou um forte vento e as águas abafaram. É muito tempo. Assim, é engraçado que o Senhor não tem essa pressa que a gente tem, né? Até porque o Senhor Até para ele lembrar da gente, não, acabou o sofrimento dele. Peraí, vou mandar um vento porque acabou o sofrimento dele. Olha esse finalzinho para a gente terminar. Olha que interessante como ele começa a capturar o que o Pablo falou no início. Não esconda o rosto do teu servo. Eu preciso te ver, Senhor. Eu preciso ver o Senhor para entrar no descanso. Não esconda o teu rosto de mim. Onde é que está o Senhor? Como ele está no momento escuro, Senhor, onde é que está o Senhor? Eu preciso ver. Olharam para ele, diz o salmista, e não foram confundidos. Glória a Deus. Precisa olhar, precisa contemplar. Ele precisa ver o Senhor, ele precisa achar o Senhor, mas o dia está escuro, o dia está mal. Pô, o nego faz canção dele, o nego isola ele, cria situações críticas. Caramba, e aí? Calúnia. Como é que o cara vai fazer? Pois estou atribulado, responde-me depressa. Agora olha que lindo versículo 18. Aproxima-te de minha alma e redime-a. Senhor, se eu não consigo te ver, se eu não te acho, se eu busco e não consigo ver o Senhor no meu dia escuro, aproxima-te de mim, da minha alma, e resgata ela, Senhor. Olha a oração, olha, ele tá querendo passar pela porta, mas é a porta correta. Ele não está fugindo da situação. Ele não está fugindo. Ele está indo exatamente pelo único caminho, que é o caminho que o Senhor abriu para ele, que é o próprio Senhor. E oração inteligente, só pelo Espírito de Deus que conseguiria essa sabedoria.
sei, só pelo Espírito. Você não tem como orar desse jeito. Não tem, a palavra não vem. Ele diz assim, ó. Olha só que interessante, né? Ele vem, não tem, é muito grande, né? Então, assim, obscureceram-lhe os olhos para que não vejam e fazem que sempre lhes vacile o rosto. Ele começa são um salmo precatório, né? Ele começa a expor os sentimentos que estavam dentro dele, a indignação a respeito daqueles que estavam fazendo mal a ele, né? Aí ele diz assim, olha, quanto a mim, 29, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Louvarei com cânticos o nome de Deus e exaltá-lo-ei com ações de graça. Não está livre da situação ainda não. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. O meu louvor no dia da adversidade é muito mais agradável, o aroma é muito mais agradável ao Senhor do que simplesmente pagar um voto, do que um bezerro, do que um dinheiro, né? Vejam isso os aflitos e se alegrem. Ele está usando a situação dele agora. Aflitos, olhem para mim. Vocês que estão aflitos, olhem para quem está muito aflito. E vejam como eu vou ser socorrido. E se alegrem. Quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva. Gente, é aquilo que Paulo fala. O consolo que recebo, esse consolo que consola os irmãos. O cara está numa pista danada. Mas o cara está falando para aqueles cansados se revigorarem, para os que buscam a Deus se alegrarem, para os aflitos ficarem felizes. Mas ele mesmo está vivendo toda aquela situação. Mas ele está recebendo aquele consolo daquela comunhão com Deus, com aquele momento próximo a Deus, e aquele consolo é que ele consegue consolar ainda outros irmãos, como Paulo fazia, né? Porque o Senhor responde aos necessitados assim, não despreza os seus prisioneiros. Não despreza os seus prisioneiros. Você vê como um prisioneiro do Senhor, né? Como um escravo dele, como Paulo fala também, né? Louvem-no, ó céus e a terra, os mares e tudo quanto nele se move, porque Deus salvará Sião. Edificará as cidades de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Também a descendência dos seus servos a herdará, e os que lhe amam o nome nela habitarão. Você vê que a oração dele não é centrada nele mesmo. Senhor, me livra do meu sofrimento, Senhor, me livra do meu, não. Ele está agora prestando atenção no aflito, no cara que está cansado, no outro. Sião vai ser reedificada. Olha, as cidades de Judá se alegrarão, habitarão. Ele não está fazendo uma oração centrada, egoísta, olhando a situação que ele está vivendo. Você vê que quando o Senhor chega, ele começa já, a coisa começa a abrir para ele. Eu acredito que, não sei, aí é um pensamento meu, que nesse salmo, nesse momento de oração, é como às vezes a gente ajoelha de um jeito e quando a gente levanta de outro. Ajoelha é a forma de se dizer, ou você deita, ou você está em algum lugar, e você leva o pensamento e tem a comunhão com o Senhor, daqui a pouco você, cadê aquele fardo? Não está mais lá. A atmosfera muda, o Senhor. Existe a circunstância, mas não é aquele fardo. Por isso que ele fala assim, tomai de mim o meu fardo que é leve e suave. Ele não está falando que vai tirar a circunstância. É que o peso que a gente vê a circunstância é que muda. Você continua naquela circunstância, mas leve. Porque o que mata a gente não é a circunstância, é a maneira como a gente vê a circunstância, ou por ter deixado de ver o Senhor. Aqueles moços já não viam no caminho de Emaús Jesus, tu não viu o desespero? Já estavam saindo da cidade, não sabiam nem para onde estavam indo, mais perdido que segue em tiroteio. Não, porque você não sabe, rapaz, você não sabe de nada. Detalhe, a pessoa acha que sabe tudo quando ela não vê o Senhor, e na verdade não sabe nada. Não, rapaz, você não está perdido, falando para o Senhor isso. E às vezes é como a gente falar, se você não sabe, tu é de onde, parceiro? Está perdido. Tu não sabe, Jesus de Nazaré foi crucificado, ele era o Messias, ele ia salvar a gente, não sei o que, barará, como dizendo assim, pô, nada aconteceu e tal. E você imagina Jesus andando, se dando trabalho, que poderia falar assim, eu não quero gastar nem 2 passos contigo, meu irmão. Vai lá, ó, pai, segue. Andou até Emaú com eles, porque eles chegaram na aldeia. E ele ainda entrou na casa para cear com eles. Então o Senhor teve que descer,
andar, porque quando o Senhor fala pra gente assim, olha, se alguém pedir para andar 1 milha com você, ande 2, tudo que o Senhor pede pra gente é porque ele vive, ele pratica. Ele andou 2 milhas com aqueles moços. Vamos lá, vou ouvir os moços. E andando pro Emaú com eles. E os caras só pá, só desesperança, não sei o que, nada. Aí o Senhor vai e faz o quê? Princípio, sempre, tudo começa pela palavra. Começa a falar a respeito dele, do Cristo, mas tudo o que os profetas, a lei e os salmos diziam a respeito dele. Não ele falando dele mesmo, mas ele pegando a palavra e mostrando que a palavra dizia a respeito dele. E aí o coração começava a aquecer, até que chegaram lá e tiveram aquela comunhão. Quando eles viram o Senhor, o que aconteceu? Cadê o peso? Sumiu. Falou que eles levantaram alegre naquela noite e voltaram para Jerusalém. De noite. Quando vê o Senhor, a atmosfera muda.